todas as quintas-feiras a respeito dos dons do Espírito Santo. E hoje é o último dom, que é o dom da interpretação das línguas. O que viria a ser esse dom? Para que ele é usado? Aonde ele é usado? Nós vamos aprender hoje aqui na Palavra de Deus. Amém? Antes, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Vamos falar com Deus para que Ele se faça presente aqui em nosso meio. Glória a Deus. Feche os olhos e oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus eterno, Deus todo-poderoso, Deus criador dos céus e da terra, estamos nós reunidos mais esta noite aqui, Pai, diante de Ti, porque nós cremos que o Senhor é Deus fiel e Deus presente na vida daqueles que Te buscam em espírito e em verdade. Pai, hoje estamos agora terminando esse propósito de oração, aprendendo sobre os dons do Teu Espírito Santo e queremos aprender muito mais de Ti. Então se faz presente agora, ó Pai, tanto aqui comigo como também com esta pessoa, pois a Tua palavra diz que o Senhor é tanto Deus de perto como também Deus de longe. Então manifesta o Teu poder aqui em nosso meio, é o que nós lhe pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, amém? Vamos cantar uma canção e logo mais aprender aquilo que Deus tem para cada um de nós aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém? Vamos cantar pelo menos o refrão de uma música, amém? Que eu gosto muito, que fala a respeito que Jesus, ele venceu a morte. Ele ressuscitou, ele vive para todo sempre e um dia todos nós iremos morar com ele na glória, amém? Feche seus olhos e canta comigo esta parte do louvor. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje para sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia! Esse nome é poderoso, amém? Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, o capítulo 12, o versículo de número 11. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 11. Paulo diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então veja, Paulo está dizendo que um só e o mesmo Espírito, ele reparte a cada um particularmente como ele quer. A vontade é dele, a maneira é dele, o jeito é dele e não nosso. Então Paulo deixa bem claro que quem distribui os dons é Deus. Ah, mas estou pedindo um dom para Deus, mas o dom que você está pedindo ao Senhor vai glorificar o nome dele na tua vida? Porque se for, então recebe hoje em nome de Jesus. Agora, se você estiver pedindo um dom que Deus não vai te usar com este dom, então Deus não vai te dar este dom. Porque ele reparte particularmente a cada um como ele quer. E se é para ser o nome dele glorificado na tua vida, então o conselho dele vai te dar para que o nome dele
venha ser exaltado em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração aqui no lugar? Pai, queremos entender a Tua palavra, então fala com cada vida que está comigo agora nessa live, até com aqueles que depois hão de ouvir, mas manifesta o Teu poder e a Tua graça. Nos dá hoje, Pai, a certeza que a Tua palavra é fiel e verdadeira e se cumpre na vida daqueles que creem. E se nós estamos aqui agora porque nós cremos e queremos ver a Tua glória em nossas vidas. Então fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que precisamos. Então glorifica o Teu nome, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Vamos então meditar aqui na palavra do Senhor, amém? Dos 9 dons aos quais o apóstolo Paulo mencionou, ele deixou o mais intrigante por último, que está aqui no versículo 10, não é? No versículo 10. E a outra operação de maravilhas, a outra a profecia, a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Por que ele deixou o mais intrigante por último? Porque as línguas estranhas, ou a língua dos anjos, como nós conhecemos, diferente da variedade de línguas, nós aprendemos que variedade de línguas são várias línguas conhecidas aqui na terra. Como na época, diz a palavra do dia do Pentecoste, todas as nações que estavam ali, cada um ouviu na sua própria língua as profecias a respeito de Deus com aqueles que estavam no cenáculo. Ali houve a variedade de línguas. Porém, a interpretação das línguas seria necessariamente a língua estranha ou a língua dos anjos, como nós conhecemos. Lembrando que não é do homem, é de Deus. Aqui na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, olha só, segunda epístola de Pedro, o capítulo 1, o versículo 20, Pedro escreve assim, veja, segunda Pedro, o capítulo 1, o versículo 20, Pedro diz assim, veja, segunda Pedro, capítulo 1, versículo 20, ele diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então não é do homem, é de Deus. Não vem de nós, mas vem do Senhor através do seu Espírito. Então Pedro deixa bem claro que nenhum homem falou de interpretação própria, mas é o Espírito Santo que age em nós. Paulo fala também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 30, Paulo diz assim, veja, primeira carta aos Coríntios 12, versículo 30, ele diz assim: tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Se Paulo está dizendo para procurar os dons, é aquele dom ou aqueles dons que, atrelado à minha vida, vai glorificar o nome do Senhor. Porque o dom não é do homem, o dom é de quem? É de Deus. É Ele quem nos dá o seu dom para que venhamos a fazer a sua vontade aqui na terra. Por isso que quando a pessoa está na igreja e começa a buscar a Deus, Deus vendo que aquela pessoa está pronta ou apta para ser usada por Ele, Ele faz o quê? Derrama dons, dá presente para aquela pessoa. Por exemplo, o povo havia saído de 430 anos de escravidão do Egito. Estão caminhando para a terra prometida. No meio do caminho, diz a palavra que Deus falou: olha, eu tenho escolhido a Bezalel e a Oliabe, e vou dar para eles sabedoria, vou dar para eles entendimento, vou dar para eles ciência. Quer dizer, Deus os encheu, porque eles não tinham nada. Quem nunca aprendeu, começa a fazer obra de artífice, com ouro, com prata, com cobre. Quem nunca fez nada e começou a fazer do nada.
É como se eu e você hoje pegássemos assim e tivéssemos a ideia e começasse a construir algo que nós nunca havíamos construído em toda a nossa vida. De onde que vem essa inspiração? De onde que vem essas ideias? Do próprio Espírito Santo de Deus. Aqui no capítulo 14, no versículo 13, Paulo diz assim no versículo 13, veja: pelo que o que fala a língua estranha, ore para que possa interpretar. Por quê, pastor? Ele fala assim, olha, porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então quer dizer que quando eu estou orando e falando em línguas estranhas, o meu espírito está orando bem diante de quem? De Deus. Mas eu entendo o que eu estou falando? Não. Logo o meu entendimento fica sem fruto, porque eu não estou entendendo. E quando eu estou falando língua estranha, sou eu que sou edificado, não você. Por quê? Porque quem fala língua estranha, ora bem diante de quem? De Deus. Mas quem não sabe ou não entende o que está sendo falado, não entende nada. Fica sem entender. Ah, que bonito, está falando língua estranha, mas e aí? E eu? E agora? O que eu vou receber? Então Paulo está dizendo que quem ora língua estranha, ore para que também a interprete. E é isso que nós temos orado, para que Deus nos dê o dom da interpretação das línguas, porque toda a igreja vai ser edificada para a glória de Deus. No versículo 26, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, o versículo 26, Paulo fala assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, quando nós somos usados por Deus, é para que o nome dele venha a ser glorificado, mas para que o povo aqui na terra seja o quê? Edificado. Pastor, então como que nós vamos aprender? Só através de Cristo. Paulo diz aqui na primeira carta, no capítulo 2, porque como que nós podemos aprender a interpretar as línguas? E já foi feito um estudo uma vez que entraram na igreja evangélica e gravaram as línguas estranhas. E por mais que procurassem nos dialetos antigos, no hebraico, no aramaico, no grego, não encontraram interpretação nenhuma. Por quê? Não é da terra, é dos céus. Olha o que Paulo diz aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, o versículo de número 16. Ele fala assim, olha, porque quem conheceu a mente de Cristo, olha o que diz, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, Ele nos dá a interpretação. Se assim nós o buscarmos, e se Ele também quiser, nos dá. Então, qual é a intenção, pastor, de ter o dom da interpretação? Como eu já expliquei, para que haja a edificação. Paulo diz aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, no versículo 5, ele fala assim, olha, e eu quero, olha o que Paulo diz, e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Paulo fala, eu quero. Amados, nós também queremos, mas hoje em dia está muito mais difícil as pessoas falarem línguas estranhas. Por quê? Estão mais preocupadas com as coisas desse mundo. Estão preocupados com contas, estão preocupados com o coração, estão preocupados com os problemas, mas ninguém está preocupado em ser cheio do Espírito Santo. Hoje em dia é mais difícil, porque as pessoas não têm buscado, porque ele deixou bem claro, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração, aleluia. Então quando as pessoas colocam o coração para buscar a Deus, aí sim, ele se faz morado. Então Paulo está dizendo, eu quero que todos vocês falem língua estranha. Olha que mover tremendo. Você entra na igreja no dia de buscar a presença do Espírito Santo,
e a igreja inteira começa a falar em línguas estranhas, olha que maravilha, olha que glória, vai ser um hemisfério maravilhoso. E é isso que Paulo está dizendo, eu quero esse hemisfério, eu quero esta glória que todos tenham. Mas ele fala mais aqui, olha, eu quero que todos vós falem em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, ato de declarar, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então, a intenção de receber o dom da interpretação das línguas é para que haja edificação na igreja. Não somente línguas estranhas, mas também letras estranhas. Lembra quando Daniel está na Babilônia e o filho de Nabucodonosor perdeu o temor? Diz a palavra que ele pega os utensílios da casa de Deus, de ouro e de prata, coloca vinho neles e começa a beber, meio que zombando da casa de Deus e do próprio Deus, e de repente aparece um dedo com uma mão e começa a escrever na parede. A Bíblia fala que o rei fica com medo, os joelhos começam a tremer, o vinho some na hora, é feito do vinho, e ele fala, olha, quem souber decifrar essas letras estranhas aí, olha, vai receber ouro, cadeias de ouro, e vai ser o terceiro dominador de todo o reino. E todos os astrólogos, magos, cientistas entraram e ninguém pôde decifrar. Por quê? Porque não era daqui da terra. O que não é da terra, amado, quer dizer, o que é da terra, ninguém consegue ficar sem decifrar. Agora, o que é do céu, só Deus pode decifrar. Aí falaram, rei, tem um homem aqui em nosso meio, olha que tremendo. Daniel capítulo 5, porque essa parte é maravilhosa. Daniel capítulo 5, sabe o que falaram para o rei? Rei, tem um homem aqui, olha que na época do teu pai, esse homem ele era diferente. Havia sobre ele algo diferente. Havia sobre ele o Espírito dos deuses santos. Olha o que vão dizer de Daniel, veja. Daniel capítulo 5, o versículo 11, veja. Porquanto achou nesse Daniel, versículo 11, perdão, há no teu reino um homem, olha como é maravilhoso, um homem que tem o Espírito dos deuses santos e inteligência, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente, ó glória. Olha a importância de nós sermos cheios da presença do Espírito Santo. As pessoas vão saber que sobre nós há uma diferença, que sobre nós há um Espírito Santo de Deus, que sobre nós tem o próprio Deus agindo para glorificar o seu nome. Veja, nesse Daniel existe sobre ele o Espírito dos deuses santos. Isso é o que ele dizia. Mas nós sabemos que era o próprio Espírito Santo de Deus. É o que eu quero dizer para você aqui, meu amado e minha amada. O que está sobre a tua vida é o Espírito Santo de Deus. Quando as coisas começarem a acontecerem, é você quem vão lembrar, é você quem vão chamar, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na tua vida, em nome de Jesus, amém? Veja, há sobre ele o Espírito, veja, excelente, ciência, entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Amados, vamos interpretar algumas coisas aqui. Por exemplo, pastor, eu sonhei com meu pai que morreu, com a minha mãe que morreu, com meu avô, com minha avó que morreu. Eu sonhei com alguém que eu amava muito, que está morto. Eu sonhei. O que quer dizer isso? Eu explico para você. Nada. Como assim nada? Eu sonhei. Calma. A ciência diz que o nosso subconsciente,
ele trabalha quando nós dormimos. De repente, algo ativou o seu subconsciente. A própria Bíblia fala que de muito pensar vem os sonhos. De muito pensar, a pessoa está pensando, vai acabar sonhando. Não é algo misterioso, algo de... Vamos entender, vamos começar a interpretar os sonhos. Geralmente, a pessoa sonha, por exemplo, com alguém que já morreu, o exemplo que eu estou dando agora, é porque ou sentiu um cheiro na rua do perfume que usava, ou é uma data de aniversário ou data da morte, ou viu uma roupa ou uma cor que a pessoa gostava, uma fruta, sentiu o cheiro de uma comida. Tudo isso engloba e fica guardado aonde? No subconsciente. Aí a pessoa nem lembrou, ela não fez questão de lembrar, né, do parente que morreu, mas quando ela vai dormir, o subconsciente começa a trabalhar, aí a pessoa acaba sonhando. Então, se você sonhou com alguém que já morreu, não se preocupa, isso não é nada. Não se preocupa, pastor, não está nem pensando, eu sonhei com uma pessoa, está viva? Tá, então ora pela vida dele, ora pela vida dela. Porque você não estava nem pensando na pessoa e você acabou sonhando, então ora por ele e ora por ela. Então nós temos que distinguir o que é de Deus e o que não é. Porque o diabo, ele adora pegar isso para falar, olha, você está sonhando com o morto, olha, você precisa procurar um lugar, hein? De repente o morto quer dizer uma coisa, mas a Bíblia deixa bem claro na carta aos Hebreus, está ordenado por Deus o homem morrer uma vez só, vir depois disso o juízo. Morreu, já era, o espírito não volta, nada volta, porque já foi para o juízo final, já está reservado, ou no céu ou no inferno, mas já está reservado. Então nós temos que saber interpretar para que não sejamos enganados. Então Daniel, ele vai resolver aquele problema, aquele enigma, porque não foi Daniel, mas o Espírito de Deus que estava sobre a vida de Daniel. Quando Deus começar a te usar, eu creio que já está te usando, é o nome dele que vai ser glorificado na tua vida, amém? Mas temos que entender também que o dom só tem serventia quando o poder de Deus está transbordando sobre as nossas vidas. Aprenda isso. O dom, aquilo que Deus está nos usando, só tem serventia quando o poder de Deus está transbordando em nossas vidas. Lembra lá em Atos capítulo 2 que foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles, e cada um falava uma língua estranha, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, o dom, ele só tem serventia quando a vida da pessoa está transbordando do poder de Deus. Porque senão, nós seremos o quê? Enganados. Lembra o que Jesus disse, que já tem muitos falsos profetas? Nós seremos enganados. Porque a pessoa sobe no altar e fala, eis que eu te digo, eis que eu te falo, olha, Deus está falando. Aí ela profetiza, aí em casa, só com a mulher? Ou profetiza, aí sai na rua e fala palavrão? Ou está lá entregando mistério, daqui a pouco, ai, estou com uma vontade de morrer. Peraí, alguma coisa está estranha. Como é que a pessoa é usada por Deus, mas depois o maligno toma a vida dela? Como é que a pessoa é usada por Deus, mas deixa que a sua carne fale mais alto? Não estou dizendo aqui, amados, que nós somos santos, não santos, não que é Deus, mas somos santificados pela palavra. Tiago chega a dizer, olha, tende grande gozo quando caís em várias tentações, sabendo que os vossos irmãos também no mundo passam pelas mesmas coisas. Não estou dizendo que você vai ser agora, vai aparecer uma auréola na tua cabeça, você vai virar santo, vai virar anjo. Não é isso que estou dizendo. Estou falando que o seu cotidiano, a sua vida, vai mostrar quem você é. Por quê? Porque não adianta nada eu profetizar sobre a tua vida, oh, Deus vai te abençoar, e a minha vida está destruída. Não, eu tenho que dar o quê? Testemunho. Olha só o que Jesus falou, Mateus 23. Porque é isso que nós ouvimos.
né? A pessoa está em cima do altar profetizando, mas está fazendo o que não deve. Olha aí, Mateus 23, o versículo 27. Mateus 23, verso 27. O próprio Jesus disse assim, olha, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Do que Jesus está falando? Aparência. A pessoa na igreja pula, sapateia, rodopia, dá estrelinha, dá mortal, está cheia do Espírito Santo. Mas vai na rua, bebe, fuma, fala palavrão. Alguma coisa está errada. Não pode ser o Espírito Santo. Aqui em Mateus 24, versículo 11, Jesus disse bem claro, Mateus 24, 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Alguns anos atrás, estourou uma bomba, né? Não vou falar o nome para não ser processado, mas uma mulher que era usadíssima, estava em vários congressos, uma mulher que falava bem, pregava bem, eu gostava de muitas dessas pregações. Foi lá em 2017. E essa missionária pregava muito, olha, e falava, as irmãs tem que vigiar, não precisa botar decote, não precisa botar isso, botar aquilo. Resumindo, não vou falar o nome dela não, porque é antiético. Resumindo, estourou uma bomba, que ela tinha traído o marido dela, estava grávida de um cantor também crente, porque não pode ser cristão, né, para chegar a esse escândalo. Amados, não somos perfeitos, mas a Bíblia fala, ai daquele por quem vier o escândalo. E ela estava grávida na época do homem que não era o seu marido, era de um outro homem, e deu o que falar. Quem foi envergonhado? O nome de Cristo. Eu não sou perfeito. Você não é perfeito nem perfeita. Nós temos que procurar viver uma vida com Deus. Não estou dizendo que você vai andar agora só em santidade. Não. Vão vir tribulações, vão vir tentações, problemas vão continuar vindo todos os dias. Mas é o nosso posicionamento em Deus e diante dos homens que vai fazer o quê? A diferença. Porque não adianta a pessoa falar que está cheia de Deus, mas as suas atitudes não dizem isso. As suas atitudes dizem totalmente ao contrário. Jesus deixou bem claro lá em Mateus 7, 20. Mateus 7, 20. Já estou terminando, gente. Mateus 7, 20. Jesus falou assim, olha. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Estou dizendo aqui que existem pessoas que estão pregando, que estão cantando, mas não estão dando testemunho. Não estou aqui para julgar não, gente. Cada um vai prestar contas com Deus. Estou aqui para dizer que eu preciso melhorar a minha vida com o Senhor, para que o seu Espírito Santo permaneça em mim. Porque quando Davi peca com Betseba e engravida uma mulher que era casada, manda o marido dela para a morte, casa com ela e acha que ninguém viu, mas Deus viu. Quando ele peca com Betseba, ele escreve o Salmo 51, e uma coisa que ele pede, ele fala assim, não retires de mim o teu Espírito Santo. Jesus está voltando. Volta a dizer, não estou dizendo que você vai ver uma vida agora de santidade, não vou mais pecar, não é isso não.
Nós vamos continuar pecando porque somos pecadores. Mas a nossa posição é o que vai determinar se Deus vai ou não permanecer em nossas vidas. Eu quero continuar sendo cheio do Espírito Santo. Eu quero ser um instrumento dele, para a glória dele. Eu sei que não é fácil, amado, ser cristão. Tenho os meus erros, tenho as minhas falhas, os meus pecados, porque eu não sou perfeito. Como você também não é perfeito. Às vezes vem pensamentos que não é para vir, a gente repreende. Às vezes falamos coisas que não era para ter falado, mas depois a gente se arrepende. Fazemos coisas que às vezes não agradam a Deus. Mas lembrando que nós somos o quê? Falhos. Mas a presença dele em nossas vidas nos purifica de todo mal. Por isso, antes do dom, nós precisamos da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Antes dele nos dar qualquer tipo de dom, o dom da palavra da ciência, da sabedoria, o dom da fé, o dom de curar, da interpretação das línguas, o dom da variedade de línguas, o dom da profecia. Antes de qualquer dom, o que nós precisamos é da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Eu quero orar por você. Diz a palavra, o apóstolo Paulo diz, procurai com zelo os melhores dons. Queira ser um instrumento das mãos do Senhor. Estou dizendo que você não precisa achar que agora eu não vou mais pecar. Não, você vai continuar pecando, porque você é humano, você é humana. Mas a diferença é que se nós pecarmos, nós pedimos perdão e imediatamente voltamos para Deus. Sabe o que significa isso? Primeiro amor. Lembra o primeiro amor que você foi para a igreja e para Jesus? Qualquer coisinha que você pensava ou falava, oh Deus, me perdoa, desculpa Senhor, me perdoa. Isso é o primeiro amor. Ainda que hoje você peque, e quando há um arrependimento sincero, você está vivendo o primeiro amor. Paulo chega a dizer, olha, lembra de onde caíste e volte, ao primeiro amor. João escreve, volte ao primeiro amor. Quer dizer que hoje para nós o que é mais importante é a presença de Deus. Davi era um homem conhecido como homem segundo o coração de Deus e pecou. E Deus não retirou a presença dele de Davi. Estou aqui para dizer para você que Deus não vai retirar a presença dele da tua vida se você se colocar totalmente debaixo das suas asas. Então coloca a mão sobre o seu coração, feche seus olhos, eu quero orar pela tua vida nesse momento. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus querido, Deus amado, nós hoje estamos terminando esse propósito, os 9 dons do teu Espírito Santo. E a tua palavra diz que o Senhor vai repartir cada um particularmente como o Senhor quer. Mas antes, ó Pai, do teu dom, nós queremos a tua presença em nossas vidas. Nós queremos a essência do teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Nós sabemos que somos falhos, pecadores, porque a tua palavra diz que todos pecaram. E agora, diante de ti, nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, por todas as nossas falhas. E clamamos a ti, Senhor, nos perdoa. Purifica os nossos pensamentos, purifica os nossos olhos, purifica a nossa boca, purifica o nosso coração. Nos purifica, Deus, e faça morada em nossas vidas. Meu Deus, assim como o Senhor fez no dia de Pentecostes, faça agora na vida do teu servo, da tua serva. Estavam reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som veemente e impetuoso que encheu toda aquela casa. Nós estamos agora reunidos, ó Pai, diante de uma live, diante, ó Pai, de um link, diante, Deus, de uma mensagem, mas estamos reunidos na mesma fé. Então derrama do teu Espírito Santo agora sobre as nossas vidas. Enche-nos do teu poder, enche-nos da tua graça, enche do teu Espírito Santo agora em nome de Jesus.
Então derrama, Pai, da sua glória. Venha fazer, meu Deus, morada em cada coração. Venha agir, meu Deus, de forma tremenda e poderosa. Que as pessoas olharem para nós, ou quando lembrarem de nós, lembrem que nós somos teus servos, ó Pai. Por isso enche essa pessoa agora do teu Espírito Santo. Enche essa pessoa do teu poder. Derrama da sua graça. Derrama do teu Espírito. Derrama, Pai, do teu poder. E dá hoje, Pai, a tua bênção sobre a vida do teu filho, como também sobre a vida da tua filha. Nós clamamos nesta noite, Pai, porque nós cremos que o Senhor está em nós, que o Senhor habita dentro de cada um de nós. Então, meu Deus, dá os teus dons para o teu servo, para a tua serva, e usa para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós lhe pedimos nesta noite, Pai. E já lhe agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Até aqui o Senhor tem derramado a sua graça sobre as nossas vidas. Por isso que nós te louvamos e te glorificamos nesta noite em nome de Jesus. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Aleluia, Jesus. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Glória, 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 glória a Deus. Seja você cheio do Espírito Santo. Seja você cheia do Espírito Santo. Antes do dom, queira a presença gloriosa de Deus sobre a tua vida. Amém? Eu termino esta live orando para que Deus te abençoe. Porque Jesus disse assim lá em Mateus 6,17, que a árvore boa, ela não pode dar maus frutos. E nem a árvore má, ela não pode dar frutos bons. Não é que não quer, é que não pode. Não adianta a pessoa que é boa falar, agora eu não ajudo mais ninguém, já ajudei, me dei mal, agora eu não ajudo mais ninguém. É só alguém chegar e pedir água, a pessoa abre o coração porque ela é uma árvore boa. Da mesma forma, a árvore ruim ela não pode dar frutos bons. A árvore ruim é aquela que não, pode contar comigo, mas nunca pode. Oh, eu vou fazer, mas nunca faz. Eu vou, mas nunca vai. Quer dizer, não adianta que, por mais que ela tente, ela não vai conseguir, porque é uma árvore ruim, ela não pode dar frutos bons. Você é uma árvore boa. Está escrito no Salmo 1, que será plantado junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Eu declaro que você vai prosperar em nome de Jesus. Amém? Faça com suas mãos ao término dessa live. Se você quer abençoar, se você pode abençoar, abençoe. A Bíblia deixa bem claro que o segredo da prosperidade é dar. Quanto mais nós abençoamos, mais somos abençoados. Pastor, eu já tenho a minha igreja, então seja fiel na tua igreja. Seja fiel ao Senhor, porque é Ele quem vai te honrar, é Ele que vai te abençoar. Está sem igreja, está sem ministério? Abençoa esse ministério, porque esse ministério vai abençoar mais a sua vida em nome de Jesus. Amém? Posso orar por você nesse momento? Faça suas mãos. Eu quero que Deus coloque nas tuas mãos mais prosperidade. Amém? Faça com suas mãos, deixa eu orar por você. Pai amado, Pai querido, Deus santo, eu oro por cada vida que está agora diante de Ti. E peço que o Senhor coloque nas mãos dessa pessoa a multiplicação, a Tua prosperidade. Senhor, não deixe faltar na vida, porque a Tua palavra diz que a árvore boa não pode dar maus frutos. E essa pessoa tem sido, Pai, uma árvore boa.
Então, meu Deus, coloca mais ainda unção, Pai, na vida financeira do teu filho, como também da tua filha. Traz, meu Deus, a existência que não existe para a glória do teu nome. E honra, abençoa, prospera e dá, meu Deus, a tua bênção sobre a vida do teu filho, como também sobre a vida da tua filha. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados. Lembrando que sábado, se Deus permitir, às 7 da noite, estaremos aqui novamente, orando e abençoando a tua vida em nome de Jesus. Estamos com o propósito, o poder das mãos levantadas. Vem orar conosco. Amanhã, sexta-feira, meio-dia, você que está no grupo, nós estaremos orando ao meio-dia, profetizando a bênção do Senhor. Mas sábado, 7 da noite, Deus permitir, estaremos aqui novamente, orando e profetizando sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Então, que o amor do Pai, a comunhão do Filho e a graça do Espírito Santo sempre esteja sobre a tua vida. Olha, um beijo aí no seu coração. Você está debaixo das minhas orações, tá bom? Que Deus abençoe sempre. Tenham todos uma ótima noite em nome de Jesus. A paz.